Eu queria ouvir você, Yara, e também o Gilney, né? Você falou da questão da impunidade, né? Em sua visão, por que ainda há tanta dificuldade no Brasil de encarar frontalmente os crimes cometidos pela ditadura civil-militar? Pode falar. Deixa eu falar. Primeiro, porque a transição negociada envolvia você não criminalizar, não levar à justiça os torturadores, os comandantes. Segundo, eles procuraram destruir arquivos ou escondê-los. Terceiro, demorou muitos anos para que um agente do Estado confirmasse alguns dados. Não todos, mas vou te dar 2 exemplos. Tem um depoimento do tenente-coronel Manhães, que era do esquema de torturador, lá na Casa da Morte. Casa da Morte, para quem não sabe, é um aparelho da repressão, uma casa lá em Petrópolis, onde eles simulavam que tinha festa, tudo, na verdade, era um centro de tortura, onde eles matavam, esquartejavam, levavam os restos mortais para Cambaíba, e jogavam nos fornos daquela usina. Esse cidadão, ele confessa assassinatos. E é um tenente-coronel, ele era do esquema. Aqui no Espírito Santo, tem 2 cidadãos que confessaram. Um que era tenente, né? Que era o Marivaldo, né? Inclusive confessa sobre coisas conexas com o Arnaldo. Ou seja, é gente do esquema. E tem um outro cidadão que era um executor, o nome dele era o Cláudio Guerra, você entendeu? E o Perli conhece bem essa história, ajudou a desvendar isso. Então, você tem testemunhas também de gente do outro lado que, muitos anos depois, confirmaram alguns dados. Então, veja bem, eles assassinaram, tentaram esconder os dados, né, e sumiram com os registros, mas as pessoas que praticaram esses crimes, alguns viveram, você entendeu? Durante muito tempo. E, antes de morrer, confessaram, alguns ainda estão vivos até hoje. Bem, com isso eu quero dizer que a história não está toda contada, mas uma parte dela que já foi contada, ela é muito tenebrosa. É o terror do Estado. É aquela coisa de terra arrasada diante dos inimigos que eles consideravam. E, no caso, às vezes, quando você não acha um documento, você pode achar um corpo, ou, no caso, os restos mortais, os cadáveres, né? Como é o caso do Arnaldo. Você achou os ossos. Os ossos estão todos eles com 15 tiros em ossos, 15 tiros, você entendeu? Tem um depoimento de um oficial da polícia, ele não tinha nada a ver com esse evento, mas ele era vizinho, ele era criança, ele presenciou o tiroteio. Na verdade, ele falou, isso não pode ser tiroteio, sabe por quê? Como é que um cidadão, ele, na época, falava que era 7 tiros atingiu. Ninguém fugindo atira e atinge 7 tiros numa pessoa. E outra coisa, ele fala assim, como é que houve tiroteio se o lado de cá não atingiu nenhum tiro a polícia? Não tem nenhum relato. Ou seja, tudo isso é uma mentirada muito forte. Para concluir esse ponto, é o seguinte, muita coisa foi desvendada, mas a maioria dos fatos ainda não foi desvendada. Então, a luta continua. A luta continua. Eu quero pegar esse ponto aí. A Comissão Nacional da Verdade afirmou que o direito à memória e à verdade é fundamental para a consolidação da democracia. Na sua experiência, qual é a relação concreta entre memória e democracia? Olha, diz um ditado, que um povo que não tem memória, ele vai cometer os mesmos erros cometidos anteriormente. Segundo, é inerente à democracia você ter o direito à memória do passado. Entendeu? A conexão do presente com o passado. O que a gente chama, às vezes, na academia, presentificação. O passado, ele incide sobre o presente. Então, todo regime democrático, o maior ou menor que ele seja, ele tem que respeitar a questão da memória. Aliás, todo mundo cultiva o seu passado. Agora, o problema é que ele cultiva seletivamente. Seletivamente, né? Então, nós cultivamos aqui a memória de Caxias. Sim, mas você não sabe que Caxias ganhou esse título quando ele massacrou a balaiada lá no Maranhão,
e assassinou os negros que ocupavam a cidade de Caxias. Foi aí que ele adquiriu esse título. Você entendeu? Então, essa memória seletiva não contribui para a democracia. Você entendeu? A memória tem que ser ampla, geral e restrita, como devia ser a anistia. E até hoje não é. E veja bem, o Supremo Tribunal Federal está julgando um pedaço do julgamento sobre se a anistia atingiu ou não os torturadores. E ficou um questionamento, que juridicamente tem um determinado nome lá, tipo um agravo, sei lá como, que falava o seguinte: será que anistia também aqueles que são responsáveis pelo desaparecimento forçado? Está sendo julgado, você entendeu? Esse Supremo atual, você entendeu? E se eles confirmarem que o crime é continuado, como eles já afirmaram a jurisprudência, esse crime continuado, ele continua até se esclarecer onde está o cadáver, onde está a vítima, essa coisa desse tipo. Pois bem, se isso acontecer, sabe o que vai acontecer? Nós, familiares, nós, militantes, vamos culpabilizar, vamos criminalizar, vamos entrar na justiça, entendeu? Novamente, contra aqueles que assassinaram os nossos companheiros, amigos e familiares. Sabe? Então, o doutor Enio, né, que é um cabeça que fiscalizou, que monitorou, e que provavelmente ele comandou, né, o assassinato do Arnaldo e desses dois companheiros, você entendeu? Nós vamos se culpabilizar. Sabe como é que é? A família, provavelmente Yara e outros membros da família, você entendeu? E sem contar que o Ministério Público pode tomar iniciativas de si próprio, que ele tem poderes para isso, você entendeu? Então, a história também da nossa luta não acabou. Não acabou. E tomara que o Supremo tome essa medida, que não resolve todo o problema, não. Mas, simbolicamente, é muito importante que os torturadores e os seus mandantes sejam culpabilizados, sejam condenados. Porque alguns estão sendo condenados por uma tentativa de golpe, de 8 de outubro, de 8 de janeiro. E aqueles que fizeram o golpe, a ditadura e assassinaram, não vão ficar livres? Seria uma incongruência. Augusto, eu só acho o seguinte: democracia sem justiça não existe. Então, democracia e memória não basta. Amém. Nós temos que ter justiça. E justiça que tarda não é justiça. É injustiça então, manifesta, como já dizia o Rui Barbosa. Né? O Estado brasileiro está nos devendo, a nós, sobreviventes, familiares, uma posição mais ética, mais moral e mais decidida.